Daqui a pouco tem mais informações do setor policial, inclusive o flagrante de um assalto a uma padaria aqui na nossa cidade, a ação que foi gravada por câmeras de segurança. Meio-dia, mais 4 minutos. Tem novas regras para o comércio em Londrina, o horário de funcionamento. Essas determinações partiram da Prefeitura, que fez ajustes nas regras daquele decreto estadual que detalhamos ontem aqui mesmo no Meio-Dia Paraná. Kathleen Tanan, antes de detalhar esses horários, comércio hoje, como está o movimento por aí, pertinho do Terminal Central, como a gente acompanha nas imagens? Alberto, tem bastante gente. Nós falamos aqui da rua Professor João Cândido, caminho para a rua Sergipe, para o calçadão de Londrina e também caminho de ida e caminho de volta, né? O pessoal está indo e voltando do centro nesse momento e tem bastante gente, como a gente consegue ver nessas imagens que o Ademir Tamocita está fazendo para a gente neste momento, né? Tanto de veículos como o pessoal a pé carregando sacolas estão aproveitando o dia de sol aqui no centro de Londrina. É importante a gente lembrar que as lojas abriram como de costume às 10 horas da manhã hoje, mas elas podem fechar às 7 horas. Então agora estendem um pouquinho mais esse horário. Lembro que o governo do estado havia estabelecido no decreto desta semana que o comércio de rua poderia funcionar até às 10 horas da noite. Mas nós ouvimos ontem, inclusive, o diretor comercial da ACIL dizendo que aqui em Londrina esse horário não é viável, pelo menos não para o comércio de rua. Então eles reforçaram para a prefeitura o pedido de fechamento às 7 horas da noite e foi isso que o município publicou num novo decreto que já está valendo. Por isso as lojas de rua hoje fecham às 7 horas da noite. Esse horário vale de segunda a sexta-feira. Agora as lojas também têm autorização para funcionarem aos sábados, só que das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. O que também veio nesse novo decreto do município foram horários estabelecidos para outros setores da economia, como da indústria. O início da jornada dos trabalhadores desse setor deve ser no máximo às 7 horas da manhã para não coincidir com o horário de entrada das pessoas dos outros setores. Por exemplo, o pessoal que trabalha no setor da prestação de serviços, como o salão de cabeleireiro, pode funcionar de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Domingos e feriados, funcionamentos e atendimentos para esses setores estão proibidos. Na construção civil, início de jornada no máximo às 7h30 da manhã, de acordo com o novo decreto publicado pela Prefeitura de Londrina. Além disso, nós temos mantido, agora, além dessas mudanças, o que a Prefeitura disse que vai seguir o decreto do Estado é na questão dos shoppings e também no setor de alimentação. Os shoppings, por exemplo, eles vão poder funcionar das 11 da manhã às 10, como já previu o decreto do governo do Estado, de segunda a sábado. Os bares, restaurantes e lanchonetes das 10 da manhã até às 11, de segunda a sábado, mas podem fazer entregas por 24 horas aí, qualquer dia da semana. A gente tem uma palavrinha do superintendente da ACIL sobre essas mudanças que foram feitas pelo município e também sobre o que a prefeitura decidiu manter de acordo com o decreto do governo do estado. Vamos ouvir. Quando nós temos a indústria, a construção civil, os prestadores de serviço, o comércio e os shoppings, quer dizer, cada um numa escala de horários, obviamente a gente tende a reduzir, a aglomeração de pessoas nos mesmos horários, os horários famosos horários de pico, no trânsito, dentro do transporte coletivo, nas ruas, calçadas e por aí vai. Então entendemos que foi assertivo essa medida. E era algo que a gente já vinha pedindo há algumas semanas, para que tivéssemos, além desse escalonamento, uma certa flexibilização também, A palavra, então, do superintendente da ACIL, Rodrigo Geara, reforçando que esses horários estabelecidos vêm justamente para tentar evitar a concentração de muita gente nos terminais, nos pontos, nos ônibus do transporte público. Importante a gente pontuar o seguinte também, o decreto do município trouxe o seguinte alerta: esses horários de abertura e fechamento valem inclusive para os serviços internos desses estabelecimentos.
que é aquela questão, às vezes o comércio está para abrir às 10 horas da manhã, mas há um pedido dos funcionários entrarem às 8, às 9 para organizar uma coisa aqui, uma coisa ali. E isso faz com que coincida com o horário de funcionamento de trabalho de outros setores e o objetivo de evitar aglomeração não é atingido. Alberto. Ou seja, Catherine, na prática, tanto os patrões quanto os empregados vão ter que colaborar para a efetividade desse decreto. Não adianta nada entrar às 10 da manhã, as portas abrirem às 10, mas o funcionário querer chegar às 8 para adiantar serviço, para preparar tudo. Aí o decreto perde a sua eficácia, nesse sentido de desafogar o transporte. Exatamente. A gente sabe, Alberto, que patrão também não faz isso como uma punição para o funcionário. Muitas vezes tem sim o que organizar na loja antes de abrir para o cliente entrar, tem uma coisa para limpar, algo para verificar. Faz parte do trabalho de todo mundo. Mas no momento que a gente está vivendo, até esse tipo de ação precisa ser evitada. Então, se é para abrir às 10 horas da manhã, o funcionário tem que começar a trabalhar às 10 horas da manhã. Se tem uma coisa para organizar, infelizmente vai ter que fazer isso durante o atendimento ao cliente para evitar justamente esse encontro de pessoas de setores diferentes no transporte público, que tem sido uma grande dor de cabeça para o londrinense e que até agora o poder público não apresentou medidas que tenham sim uma efetividade maior para evitar o avanço da pandemia. O Catherine Tanan, que daqui a pouco retorna para o Terminal Central para trazer também mais informações de lá. Em relação aos serviços que não estão no decreto da Prefeitura, valem as regras, portanto, do decreto estadual que nós já trouxemos ontem e que você pode acompanhar no G1 Paraná e no Globoplay. Ontem, inclusive, nós dissemos que as academias podem funcionar das 6 da manhã às 10 da noite. O horário vale de segunda a sábado e não de segunda a sexta, como divulgado inicialmente. Fica então essa atualização aí.